Na forma extraordinária do rito romano, nós celebramos o 5º domingo após a Epifania. No próximo domingo já será o tempo para nós da 70ª. Então o tempo já de preparação para a Santa Páscoa, que antecede o tempo sagrado da Quaresma, a 70ª com as suas 3 semanas, 70ª, 60ª e 50ª, para então começarmos a Quaresma. Pois bem, no Evangelho de hoje, aparece-nos uma parábola do Senhor, das muitas parábolas do reino. Nosso Senhor, sabiamente, sabedoria encarnada, Ele falava de maneira simples para as pessoas, falava para as pessoas entenderem e usava de metáforas, de comparações em que as pessoas da época poderiam entender facilmente. Aqui Nosso Senhor compara o reino dos céus como alguém que semeia a sua boa semente. Nós sabemos bem que Nosso Senhor mesmo se dignou explicar essa parábola, que é descrita no capítulo 13 de São Mateus. Mas é interessante, porque Nosso Senhor começa dizendo que o reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. A semente é dada por Deus, a semente é a sua palavra, são as suas inspirações, são exatamente a luz que Nosso Senhor nos dá para que a gente possa alcançá-lo, a luz da sabedoria. Quando nós seguimos a nossa consciência bem formada, nós podemos alcançar a Deus. Depois é interessante, porque conta-se que enquanto todos dormiam, diz São Mateus, veio um homem inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Veja o aspecto da falta de vigilância dos servos, quando todos dormiam, ou seja, os servos, aqueles que trabalhavam para o seu Senhor, não vigiam, não estão de sentinela, não estão prontos para velar pelos bens do seu Senhor. E, portanto, enquanto eles dormem, enquanto eles, portanto, faltam de sobriedade, de vigilância, veio um homem inimigo e semeia o joio. É interessante que esse homem inimigo é descrito pelos santos padres como o próprio demônio, aquele que quer fazer o mal, que quer destruir, que quer imitar, de certo modo, a ação de Deus, mas na verdade ele camufla. Ele não é capaz de fazer o que Deus faz, mas ele tenta nos enganar-nos para nos prejudicar espiritualmente, para prejudicar o homem no seu fim último, que é Deus nosso Senhor. E, portanto, ele coloca o joio do pecado, o joio que nos desvia do caminho para o céu. Então, São Mateus continua dizendo: quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Nós sabemos bem que o trigo, quando está ainda pequeno, ele é muito parecido com o joio. De maneira semelhante, nós podemos comparar com a aveia. Quem conhece a agricultura sabe que numa certa etapa da plantinha, o trigo e o joio são muito parecidos, principalmente quando eles estão ainda pequenos. E não é possível diferenciar, portanto, um de outro. Assim também o joio do trigo. Então vieram os servos e, logo percebendo o que tinha acontecido, perguntaram para o seu senhor: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? É a grande pergunta: por que existe o mal no mundo? É a grande pergunta até filosófica da existência do mal. Santo Agostinho vai dizer que o mal é a negação, a ausência do bem. Se nós não temos as trevas, é exatamente quando não há a luz. Portanto, o mal é exatamente quando nós não temos a graça de Deus, ali está o mal. Portanto, o demônio, que o Papa Francisco sempre repete e costuma sempre no seu magistério dizer para nós nos precavermos do demônio, porque muitos acham que o demônio é apenas uma fábula, algo que foi contado na Idade Média para espantar as pessoas e amedrontá-las, mas não assim. O demônio é um ente, é uma entidade, é um anjo decaído e que tem inveja de nós que podemos alcançar o lugar que ele perdeu, o céu. E é óbvio, já que ele não pode nada diretamente contra Deus, ele nos tenta, nós seres humanos, para que nós possamos nos desviar do céu, desviar o nosso olhar das coisas que não perecem e baixá-las para as criaturas, de maneira que a gente coloca no lugar do Criador a criatura,
A criatura que era para a gente, olhando-as, alcançarmos o Criador, louvarmos e bendizermos o Criador. Mas hoje, por causa da queda original, as criaturas elas se tornam opacas. E aí nós não vemos como Adão, antes do pecado, Adão e Eva viam a criatura, na criatura, a mão e a pegada do Criador. Depois do pecado, muitas vezes a criação não nos fala mais tanto do Criador, mas ela se torna um bem em si mesmo. E aí nós perdemos o bem imperecedouro, o bem dos bens, que é Deus nosso Senhor. Trocamos algo criado, no lugar do Criador colocamos algo criado. Pois bem, os empregados então disseram: queres que vamos retirar o joio? Essa também é a tentação que nós podemos ter, eliminarmos o mal do mundo de uma maneira justiceira. São Paulo, em outra passagem, vai dizer que a justiça do homem não completa a justiça de Deus. Muitas vezes temos a tentação, e quantos não tiveram durante o decorrer da história da igreja, de fazer justiça com as próprias mãos? Mas Deus sabiamente sabe esperar o final dessa colheita. Deixa amadurecer tanto o homem bom como o mal. E é interessante que o próprio Santo Agostinho, doutor da igreja, de uma maneira muito simples, mas muito exata, ele diz que nós não sabemos quem é joio e quem é trigo, e portanto devemos fazer como Deus, termos paciência, tolerarmos. Por que Deus tolera o mal no mundo? Exatamente porque nós podemos, nós seres humanos, passar de joios, de maus, para trigo, para bons. Podemos fazer com que as nossas obras de trevas, as nossas obras que eram trevas, pecados e ofensas a Deus e ao próximo, se transformem pela conversão em obras agradáveis aos olhos de Deus. Então, como nós não sabemos e nós não podemos, portanto, fazer justiça com as próprias mãos, e por isso não podemos julgar as pessoas. Obviamente, quando a gente vê uma má ação, a gente logo vê aquilo ali não é bom, a ação não é boa, e a pessoa, nós não devemos julgá-la e condená-la, porque Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz descer a chuva sobre bons e maus, e por isso nós não temos o direito de julgar os outros. Claro que nós julgamos as ações quando elas não são boas, mas as consciências e as pessoas nós não podemos julgar. E portanto, nosso Senhor faz isso, diz para os seus servos: deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Veja, é óbvio que Deus, sendo perfeitíssimo, há de premiar os bons e há de castigar os maus, mas é Deus que fará isso, não somos nós, e por isso nós temos de cuidar da nossa própria vida, em especial da nossa consciência, porque dentro de nós é esse campo também. Não só o mundo é o campo em que Deus coloca a boa semente e o mal semeia má semente, mas na nossa própria alma nós mesmos sentimos os atrativos para as coisas que não são de Deus, para o pecado. Portanto, nesse quesito, o nosso coração, a nossa vida é um terreno tão vasto, capaz de nascer também ervas daninhas, capaz de nós sentirmos aquilo que os santos padres dizem, é a doutrina da igreja, a concupiscência da carne, que é o desejo, a ganância, o egoísmo e os pecados todos, são os vícios capitais. E quando nós os identificarmos, nós temos de fazer como um bom agricultor, tirarmos, depois queimarmos aquilo que não é de Deus, que são os nossos pecados. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós nos confessamos, quando nós damos os nomes aos nossos demônios, como diziam os padres do deserto: os nossos pecados são os nossos demônios, nós temos que nomeá-los, nós temos que identificá-los e destruí-los com a nossa confissão humilde, porque Deus sempre está pronto a nos perdoar, desde que nós reconheçamos a nossa fraqueza. Nós sabemos bem que não existe pecado que não tenha perdão, só existe um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, isto é, quando nós não estamos abertos ao arrependimento, quando nós não somos capazes de nos reconhecermos pecadores. Pode ver, os santos são aqueles que mais viam o pecado em si,
E muitas vezes nós achamos que não temos pecados, porque nos falta luz. Assim também, de modo semelhante, uma pessoa que parece que está com as suas vestes limpas, mas ela está no lugar escuro. Quando ela se aproxima da luz, ela logo vê a necessidade de purificação, ela vê as manchas na sua roupa. Assim também, quanto mais santos, mais reconhecemos os nossos limites, mais praticamos a humildade para com Deus, a humildade para com o próximo e a humildade para conosco mesmo. Essa é uma atitude de heroísmo, de santidade. Não é fácil a gente reconhecer as próprias fraquezas, mas precisamos fazer isso para transformar o joio que é dentro de nós em trigo puro, e assim um dia receberemos a recompensa de nosso Senhor. Que nosso Senhor nos dê essa graça a nós todos, de reconhecendo-nos pecadores e confessarmos nossas misérias, nós com a humildade agradarmos a nosso Senhor, que é santo e que é puro, e que quer também que nós sejamos santos e puros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.